O milho verde é hoje produto nobre na economia regional. Só em Teresina são vendidas por dia cerca de 200 mil espigas. Por isso, a lavoura é hoje motivo de estudos e experimentos de campo. Este é conduzido no Colégio Técnico de Teresina, no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. São 3 cultivares, ou tipos diferentes de milho verde, em 10 fases distintas de plantio. Tem área semeada, com plantas novinhas e outras até com milho no ponto de colheita. O professor de Israel também tem uma recomendação fundamental para o sucesso no cultivo do milho verde. É o chamado plantio escalonado. E é fácil perceber isso aqui na área plantada. Cada parcela, uma planta com tamanho diferente. Professor, o que é o plantio escalonado e por que ele é tão importante assim? O plantio escalonado, como o nome está dizendo, é uma escala que a gente faz num plantio de uma área qualquer em 10 sub-áreas. Como o ciclo dessas cultivares de milho que nós plantamos aqui, quase todas entre o plantio e a colheita da última espiga demora. Então 70 dias dividido por 7, que é quantos dias tem uma semana, nós vamos ter 10 semanas entre o plantio do primeiro lote e a colheita do último, ou vice-versa. Então quem planta 1 hectare, bem plantado, bem manejado, bem cuidado, aqui mesmo em Teresina, que não é o melhor lugar do mundo para se plantar milho, mas é um lugar onde você plantando com técnica você vai ser bem sucedido, o que acontece? 1 hectare de milho aqui te dá, com esse manejo, 35 mil espigas comerciais por hectare. Se você planta tudo num dia e vai colher 35 mil espigas comerciais num dia só, mesmo numa área pequena de 1 hectare, você pode ter problema de comercialização. E este problema é de 2 tipos. Primeiro, você vai ter dificuldade de vender. Segundo, você pode ter dificuldade de encontrar um preço justo. Se você nunca foi a Ceasa e leva um caminhão cheio de milho, os compradores desse atravessador nem vão olhar para ti. E depois de muita conversa, o máximo que ele faz é comprar pela metade do preço justo. Se você escalona, você não vai pressionar a oferta. E a oferta não vai te pressionar, porque tu não vai colher 35 mil de uma vez só. Tu vai colher 3.500 em média, porque tu escalonou em 10 sub-áreas. E mais, se tu plantar de uma vez só, tu vai colher milho de 70 em 70 dias. Se você plantar por sub-áreas e plantar, por exemplo, segunda e quinta-feira, você vai ter milho todo dia. Então você não vai ter pressão de oferta. E tu não tendo pressão de oferta, o teu preço aumenta. O professor de Israel mostra o desempenho do milho no campo e no mercado. Os meninos aqui que plantam assim, eles escolhem meus alunos em apenas 1.000 metros quadrados e mais 1.000 para fazer rotação de cultura, numa área disponibilizada pelo professor Zé Bento para os alunos do 4º período, pensando já em conseguir dinheiro para a formatura deles daqui a 3 anos, eles conseguem tirar por semana R$300 toda semana numa área de 120 metros quadrados. Então escalonar, na minha opinião, é uma prática obrigatória. A outra prática obrigatória é fazer rotação de cultura. Ao mesmo tempo que nós temos 1.000 metros quadrados numa faixa dessa de um lado com milho, no outro nós temos com melancia e abóbora ou qualquer planta, para não se plantar milho após milho, nem melancia após melancia. Fazer rotação. Essa é uma prática que te leva a ter menos problemas e aumentar a tua produtividade e teu lucro, Alivaldo. O professor de Israel Rocha também revela resultados de campo obtidos com novas cultivares de milho verde. E é só conferir o tamanho das espigas. Bom negócio para estudantes e principalmente para agricultores familiares da região de Teresina. Nós estamos fazendo plantios com alunos do 4º período. Esses alunos estão colhendo semanalmente, o que planta também semanalmente, numa área pequena de 120 metros por semana, com milho e mais 120 para fazer rotação com abóbora ou melancia. E aqui nós estamos, antes de fazer um experimento que vai ser feito agora a partir de março de para o ano, um experimento formal, nós estamos encostando
comparando com a velha AG 1051, dois materiais. Um já com mais de 10 anos, um da Pioneer, o F3053, que me parece bem promissor. E agora foi a primeira vez que nós plantamos o BRS Saboroso da Embrapa. Esse material eu não tenho ainda nenhuma resposta definitiva, mas os achados que nós encontramos até agora nos levam a acreditar que ele vai competir, Elivaldo. Ele vai competir porque ele vem no momento que o milho verde está também sendo um protagonista aliado à silagem. Então hoje a febre da silagem é muito grande e praticamente ninguém está usando aqui milho apenas para fazer silagem. Como o milho verde agrega muito valor à produção, é interessante que se colha milho verde e as segundas espigas, juntamente com as plantas, seja transformado em silagem. E este milho parece ser muito bom para duas coisas. Uau. A desvantagem dele em relação ao AG 1051 é que ele dá duas espigas na maioria das plantas. Quando o AG que tem um hábito fisiológico de ter apenas uma espiga, ele dirige todo o seu esforço metabólico para uma espiga só. E a tendência é cada uma dessas espigas serem maiores porque recebeu sozinha todo aquele benefício da fisiologia da planta. No caso da Saborosa, ele tem duas espigas, uma maior e uma menor, mas parece que ela está tendo vigor fisiológico, vigor genético para produzir duas. Olha, ali aquela planta pequena é uma planta muito grande, é uma espiga muito grande para o tamanho da planta. Então é uma planta que parece, eu vou avaliar agora, que está trazendo características genéticas e fisiológicas que lhe leve a ter produção, mesmo com duas espigas, de uma produtividade boa de primeira espiga, com a segunda para ser usado em silagem. Aí sim, a silagem que tem uma segunda espiga grande tende a ser melhor do que a silagem do AG 1051, que a segunda espiga é muito pequena. Para o agricultor hoje é viável investir na lavoura do milho verde na região de Teresina? Sim, eu costumo dizer que no mínimo 10% dos meus alunos dos últimos 20 anos têm empregos, mas praticamente vive muito melhor em termos de renda com o milho verde do que com seus próprios empregos. Então, o milho verde é uma cultura muito produtiva e de boa aceitação pelo mercado nordestino, em especial do Piauí. Para você ter uma ideia, repito, meus alunos aqui que estão trabalhando desde o terceiro período e agora estão no quarto para fazer uma festa de formatura daqui a 3 anos, conseguem tirar numa área de 120 metros quadrados R$300 por semana. Então, a produtividade é muito interessante. Hoje é comum, se bem manejado, se tirar mais de R$12.000 em um hectare de lucro com milho verde. E como ela tem um ciclo muito curto, como nós temos uma temperatura alta, que por um lado é ruim, mas por outro lado é bom, porque encurta o ciclo e faz com que no ano se tenha muito mais ciclo de plantas do que no local mais frio. Então tudo na vida tem os dois lados. A gente é quente, é ruim por um lado, mas por outro lado potencializa algumas coisas, inclusive aumenta o número de ciclo da planta. Então milho verde me parece que é um dos melhores nichos agronômicos e econômicos da agronomia no estado do Piauí, principalmente na região da Grande Teresina para pequenos e médios produtores, Elivaldo. Professor, qual a importância desses experimentos feitos aqui, coordenados pelo professor de Israel, que envolve alunos de agronomia para a escola, o Colégio Técnico de Teresina? Aqui são envolvidos os alunos da agronomia e são envolvidos também os alunos do Colégio Técnico de Teresina, do curso técnico em agropecuária. Então, os nossos alunos que se envolverão também nessas atividades do cultivo do milho, eles aprenderão futuramente, né, as técnicas racionais do cultivo do milho verde que está sendo utilizado aqui no CTT. Na formação do aluno, na formação do técnico, é um procedimento adequado? É um procedimento maravilhoso. A gente tem visto, né, e ouvido falar e nós encontramos, né, uma produtividade maravilhosa com o milho verde aqui cultivado no CTT. E os alunos irão aprender isso para repassarem futuramente para os produtores rurais, os quais eles irão trabalhar.